Olá, meus irmãos, Mateus 5, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 8. Eu quero pensar com vocês sobre 3 delas. Primeiro, bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, quero pensar rapidamente com vocês a respeito das bem-aventuranças e falando para todos, mas especialmente aí para a gente reflexão de cristãos crentes. A gente tem visto aí o país dividido por causa da política e cristãos e crentes, assim como outros, comportando-se de forma muito diferente que manda a Bíblia. Olha só, eu queria falar com vocês aqui, logo de cara, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Meus irmãos, aqui os pobres em espírito não é aquele sujeito que se apresenta diante de Deus, uma oração despojado de qualquer soberba. É isso que nós temos visto aí? Crentes cristãos falando, revoltados, descumprindo o que manda na carta aos romanos, sujeitados às autoridades superiores, está completamente fora do cerco, né? E aí eu vou pular para outra. Bem-aventurados os humildes, porque receberam a terra por herança. Meus irmãos, o cara que é humilde, a pessoa que é humilde, é aquela pessoa em que, mesmo estando certo, e ele falando, ele não impõe com a autoridade e pela força a sua vontade. Ele busca consolo em Deus, não pelo seu próprio braço. E outra coisa que eu preciso entender nesse contexto aqui: seja feita a tua vontade, não a nossa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meus irmãos, a gente precisa olhar para o contexto geral em volta e a gente tem que se doer com a situação do irmão que está passando fome, com a situação do irmão injustiçado, ou seja, com a situação da sociedade em geral. A gente tem que se doer com isso. E não basta apenas oração, a gente tem que praticar a obra. Não é, meus irmãos? Não adianta pegar em bandeira e pegar e gritar para lá e para cá, nada disso. Hoje esse vídeo está realmente direcionado. Né, meus irmãos? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Meus irmãos, ser misericordioso significa que a gente deve agir com o próximo como Deus age conosco. As suas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Nós temos sido misericordiosos? Já parou para pensar? Está lá na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, meus irmãos. Nós temos sido misericordiosos? A gente está vendo cada vez mais a gente olhando para o outro com a trave no olho da gente. Isso não tem misericórdia. Que não tem misericórdia. O que está acontecendo, e aí é direcionado mais uma vez, para mim, politicamente correto, falar que é politicamente correto é um ato covarde. É ficar assim no muro. Então isso aqui é direcionado. Bem-aventurados os misericordiosos, meus irmãos. E aqui eu não estou fazendo defesa de governo que entrou, governo que vai sair. Eu estou falando dos atos que nós vimos e irmãos crentes cristãos apoiando violência. Meus irmãos, a outra aqui: bem-aventurados
os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, nós, com uma atitude daquela lá, tem muito crente, muito cristão, e aí as igrejas com muitos pastores, e aí denominações com muitos pastores, apoiaram aquele tipo de coisa. Pode ser chamado de pacificadores? Não pode ser chamado de pacificador. Pacificador evita confronto, tem a humildade, a bem-aventurança da humildade, de estar mesmo certo, não ser agressivo. Tem a bem-aventurança de estar pobre em espírito, quer dizer, está sem nada para apresentar em sua defesa. A pessoa que é pobre em espírito, ela não apresenta nada em sua defesa, porque nós temos uma defesa muito maior que Jesus Cristo. É preciso a gente pensar nisso, porque nesse discurso, no final, nessa logia de Jesus Cristo, no final está escrito lá: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Meus irmãos, quem não faz isso aqui é sal da terra? Pensemos, estamos sendo sal da terra? E não é só naquela situação de invasão de Brasília e nada. É no nosso apontar no dia a dia, no nosso julgar no dia a dia. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade, a iluminação para entendermos essa mensagem. Que essa aqui é a mensagem de como deve ser o cidadão do reino e como é o reino. Deus nos abençoe.